Terça-feira, 16 de agosto. Peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 19, versículos de 23 a 30. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A essas palavras seus discípulos pasmados, perguntaram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro então tomou a palavra e disse-lhe: eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmã, pai, mãe, mulher, filhos, terra ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis que deixamos tudo para te seguir. Pedro, ouvindo as palavras duras de Jesus e sabendo que todos aqueles discípulos ficaram assustados com a dificuldade que é entrar no reino de Deus, Pedro diz que eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Ontem, na reflexão, nós trouxemos a passagem do jovem rico, que era uma pessoa temente a Deus e que cumpria todos os mandamentos da lei, mas não teve coragem de deixar tudo para seguir Jesus. A grande diferença desse jovem rico para os discípulos, e de um modo especial aqui a palavra de Pedro, é que aqueles discípulos deixaram tudo para seguir a Jesus. E a recompensa dos discípulos, de um modo especial aos 12 apóstolos, foi um lugar no trono para julgar as 12 tribos de Israel. Mas Jesus não para somente nesses 12. Jesus nos apresenta logo depois dizendo que todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher e filhos, terreno, casa, para seguir a Jesus, esse, ele diz que receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. E aqui, quando Jesus diz essas palavras, nós precisamos trazer ao nosso coração e fazer a reflexão se nós estamos deixando tudo para seguir a Jesus, para seguir seus mandamentos, para seguir aquilo que Ele nos ordena. Hoje, quando nós pegamos essas palavras, nós não temos Jesus caminhando aos nossos olhos no meio do povo, de modo em que nós devemos imitar aos apóstolos. Aquilo que eles fizeram já foi feito. Nós devemos seguir a Jesus de outras maneiras. Primeiro, com os olhos da fé, enxergar Jesus caminhando no meio dos necessitados. E aqui nós também vamos ter a certeza de que dificilmente
encontraremos Jesus no meio daqueles que querem apenas ostentar os bens materiais. Jesus não caminha no meio desse povo, então não é esse o lugar do discípulo caminhar. Jesus caminha no meio do povo necessitado e que tem sede de conversão, que através da cura, da libertação, entregam a sua vida a Jesus. As palavras do discípulo Pedro, em que diz que deixamos tudo para te seguir, deve ser para nós a grande frase da nossa vida. Porque no momento em que seremos julgados, podemos olhar para a glória e dizer: Senhor, deixamos tudo para te seguir. E aqui nós vamos entender que Jesus vai dizer: deixastes tudo por causa de mim. O Evangelho de hoje, no finalzinho, cita uma coisa muito importante, em que depois que ele passa essa orientação aos seus discípulos, ele diz: muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Aqui, aqueles que são privilegiados de bens materiais, em que hoje se sentem os primeiros em todas as situações, provavelmente esses serão os últimos a conquistarem, porque aquele que quer entrar de mãos limpas no reino de Deus deverá pagar um preço maior, porque esse aproveitou dos bens materiais em vida e não soube partilhar, repartir, enxergar a necessidade do irmão que não tinha a sua coisa básica para viver. E muitos desses que hoje passam por essas dificuldades, seja ela de saúde, de moradia, de alimentação, com certeza Deus vai olhar para eles em primeiro, porque eles não tinham nada em vida, mas vão conquistar tudo no mundo futuro, na verdadeira vida em que o próprio Cristo nos prometeu. Nós precisamos caminhar com Jesus, desapegar aquilo que está nos impossibilitando de caminhar verdadeiramente com Jesus. A gente vê que muitas vezes as pessoas colocam todas as suas riquezas, todas as seus bens materiais em primeiro lugar e deixa o reino de Deus para depois. Esses vão demorar para conquistar o seu lugar. Que o Espírito Santo possa fortificar a nossa fé e os nossos passos a caminho de Jesus, para que nós possamos conquistar o nosso lugar, e que, acreditando que através do seu amor e misericórdia Ele nos permitirá viver no reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente terça-feira e até amanhã.